Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa assistência espiritual online. E nesse instante, vamos todos nos unindo a Jesus através da oração. Que nesse instante, através do nosso pensamento, nós possamos buscar a presença amiga de Jesus, mentalizando nosso Mestre, irradiando o seu amor, a sua paz para cada um de nós. Nesse instante, as equipes espirituais que trabalham no self se dirigem até onde nós estamos e, pelo nosso pensamento, se unem a nós, para que nessa noite possamos receber, em nome de Jesus, em nome de Deus, os fluidos benéficos, fortalecendo a nossa mente, nosso corpo físico e nosso espírito. Que Jesus esteja conosco durante todo esse tempo, iluminando a nossa mente para que possamos ter condições de compreendermos os ensinamentos do teu Evangelho. Vamos rogando a Jesus força para aprendermos, colocarmos em prática todo o Evangelho de Jesus. E assim, aos poucos, nós vamos nos fortalecendo no bem e nesses ensinamentos. Vamos já envolvendo a Fernanda em nossas vibrações carinhosas, para que ela sinta o amparo de toda essa equipe espiritual, dando a ela o suporte para que ela possa nos direcionar hoje nesse aprendizado tão importante dos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, unidos, nós iniciamos o encontro com o Evangelho, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar da pureza de coração. É uma lição que está nas bem-aventuranças, não é? De que Jesus trouxe ali no Sermão da Montanha, e ele fala, não é? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata especificamente dessa bem-aventurança, a gente encontra também a passagem de Jesus, quando ele traz até ele as criancinhas, os pequeninos, mostrando a necessidade de que a gente se assemelhasse às crianças, não é? Naquela simplicidade, naquela pureza, naquela ingenuidade. Nós sabemos, não é, enquanto adeptos da doutrina espírita, que a criança não necessariamente sempre, o melhor dizendo, não é? A criança não teve o espírito dela criado junto com aquele corpinho que ela apresenta naquele momento. A gente sabe, não é, que a criança apresenta-se daquela forma infantil, mas na verdade aquele espírito tem uma história pregressa de muito e muito tempo. Então, aquele corpo que traz aquela ingenuidade, aquela delicadeza, na verdade, é a manifestação naquele momento de um espírito que já traz as suas aquisições, as suas necessidades e as suas conquistas. Mas quando Deus nos permite, não é, ter contato com essa infância, com as crianças, não é, a gente tem a oportunidade de partilhar com eles dessa
dessa delicadeza, não é, dos sentimentos, dos pensamentos, e é dessa forma, então, que Jesus quis dizer que a gente deveria se assemelhar a elas. Lógico, com o nosso, nossa bagagem toda espiritual, mas também com essa docilidade de coração, com essa forma, simples de olhar a vida. Outro dia, um evangelizando meu, muito bonitinho, é um menino que tem um amor enorme por Jesus, ele tem uns 8 anos, ele falou assim para mim: "Tia, Jesus faz almoço?" E aí eu falei para ele: "O que que você acha, né?" Ele falou assim: "Eu acho que ele faz." Eu falei: "Que comida que Jesus faz?" Ele disse: "Ah, ele faz arroz, feijão, bife, salada e às vezes batata frita." Então, não é? Quando a gente olha isso de uma criança, esse olhar que ela tem para Jesus, e parece que é uma coisa assim, que Jesus está junto com ela o tempo inteiro, não é? "O que que você fez para o almoço ontem?" A gente às vezes pergunta para alguém, não é? E na cabecinha dele, Jesus está fazendo o almoço, Jesus é muito próximo da gente. Teve um dia que eu faltei na evangelização porque eu fiquei doente, e aí ele falou assim na outra semana: "Por que que você não foi morar com Jesus? Já que estava doente, podia ter morrido e ia morar com Jesus, não é?" Então, é muito bonito da gente ver, não é, como as crianças entendem a vida, assim, com essa simplicidade. É lógico que a gente sabe que a vida não tem essa simplicidade toda, nós somos envolvidos em vários problemas do dia a dia, mas é necessário, quando a gente pensa nessa pureza de coração, que a gente então tenha a ideia de uma mudança de perspectiva, de como a gente vai olhar a nossa vida. E quando eu estava então pensando nesse tema, não é, tem um livro que é para crianças, que é o Sermão da Montanha para Crianças, e que trata dessa lição com uma história muito singela e que mostra para a gente de forma metafórica como que a gente pode agir no nosso dia a dia para ir alcançando de pouquinho em pouquinho essa simplicidade de coração. Essa história conta assim que tinha a lebre, né, e a tartaruga. Elas eram grandes amigas. Como todo mundo já conhece, a lebre tem aquela fama de sair sempre correndo, de não esperar a tartaruga para nada, não é? Ela está sempre agitada, buscando alguma coisa, e a tartaruga vai naquele passinho lento dela, mas isso não impediu que elas fossem grandes amigas. Mas teve um dia que aí a lebre fala então para a tartaruga assim: "Olha, tartaruga, eu gosto muito de passear com você, de sair com você, mas às vezes essa sua lerdeza me empaca, eu não consigo chegar onde eu preciso chegar logo. Então vamos fazer assim: amanhã eu vou passear num lugar, você vai passear no outro, e a gente se encontra depois de amanhã e a gente conta como foi o nosso passeio." E assim vai. O dia acaba, o dia amanhece e a lebre, então, toma seu café da manhã e sai correndo pelos mais verdes campos, passa por vários riachos, por vários montes e montanhas, corre, corre o dia inteiro, chega em casa exausta, toma seu banho, janta e vai dormir. A tartaruga, em compensação, escolheu apenas um lugar para passar aquele dia. Chega em casa também, vai lá para o seu repouso e no dia seguinte vai encontrar com a lebre. Quando elas se encontram, a lebre, já naquela ansiedade, começa a falar assim: "Olha, meu dia foi maravilhoso, não consigo nem contar para você tudo o que aconteceu." E aí a tartaruga, no jeitinho dela, fala assim: "Ah, você então, né, deve ter conhecido muitos lugares, mas eu fui num único lugar." E aí ela começa a contar como foi o dia dela. E ela fala assim: "Ah, eu conheci um campo novo. Nesse campo eu conheci flores diferentes, com perfumes que eu nunca tinha sentido. Elas tinham formas completamente diferentes. Lá também eu pude escutar o barulho do riacho, e quando os passarinhos chegaram e começaram a cantar nas árvores, parecia que eram anjos cantando. E as frutinhas que eu experimentei eram tão doces que pareciam docinhos do céu." E aí a lebre, escutando tudo aquilo,
pensa, pensa, pensa e chega à conclusão, não é? Depois de ter se sentido tão assim, tolhida pelaquela história que a tartaruga contou e que ela, na verdade, tinha corrido o tempo inteiro e não tinha conseguido ver nada, ela disse assim: que em seu passeio, o seu passeio, né, infelizmente, tinha sido muito inferior ao da sua amiga tartaruga. Porque apesar dela ter conhecido assim tantos lugares, ela falou para a amiga, ela não conseguiu sentir o perfume de uma flor, ela não conseguiu ouvir o canto de nenhum passarinho, ela não conseguiu aproveitar de forma alguma aquele passeio que ela tinha tido. E como que isso, não é, então, se aplica na nossa vida, pensando especialmente nessa questão da pureza de coração que Jesus traz para a gente. Quando a gente pensa, não é? Jesus falou assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas se a gente for procurar lá na doutrina espírita, lá especialmente no livro dos Espíritos, logo no comecinho, na questão número 10, o que Kardec pergunta para os espíritos? Ele pergunta assim: se o homem, de alguma forma, pode compreender a natureza de Deus. Por quê? Você ver a Deus, você estar tão próximo com Deus, será que isso é uma coisa tão possível para cada um de nós? Né? E aí os espíritos respondem o que para ele assim? Não, não dá ainda para compreender essa natureza íntima de Deus, porque ainda falta para vocês um sentido, falta alguma coisa que a gente ainda não desenvolveu para apreender essa natureza divina. E aí Kardec vai lá e pergunta de novo: será um dia, então, permitido ao homem conhecer esse mistério da divindade? E aí, o que é que os espíritos respondem? Os espíritos falam assim: ah, quando você não estiver, né, mais obscurecido pela matéria, quando a sua perfeição espiritual, o seu aperfeiçoamento espiritual estiver, então, assim, mais próximos dessa divindade, aí sim você vai compreender, você verá a Deus. E aí, depois, Kardec, ainda não convencido, já lá para frente, no Livro dos Espíritos, na questão 244, ele fala assim: os espíritos veem a Deus? Afinal de contas, Jesus tinha falado: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o que é que os espíritos respondem? Aí eles dão a chave, eles falam assim: somente os espíritos superiores veem e compreendem a Deus. Os espíritos inferiores somente o sentem e adivinham. E nós estamos, não é, por hora, ainda nessa categoria de espíritos que não temos esse desenvolvimento todo. Então, nós estamos muito mais próximos de um espírito inferior. Isso não quer dizer que nós sejamos ruins ou que nós sejamos maus, não é nada disso, não é? É simplesmente o nosso estágio evolutivo, estamos caminhando para nos tornarmos espíritos superiores. Mas nessa nossa condição ainda de começarmos a entender o Evangelho de Jesus, começarmos a nos preocupar com isso, a colocar em prática no nosso dia a dia as lições do Mestre, faz com que a gente tenha apenas a ideia, assim, de alguns atributos divinos e de atributos que estão ligados a coisas que a gente conhece, não é verdade? A gente não pode tentar definir uma coisa com coisas que a gente não conhece. Então, dentro da nossa estreita ainda compreensão, da nossa limitada lucidez das coisas espirituais, a gente consegue saber, como os espíritos mesmos falaram, desses atributos. E importante que a gente não tenha, não é? Aquela ideia daquele Deus sentado num trono, aquele velhinho barbado, de cabelos longos, não é essa ideia que o Espiritismo traz, mas é a ideia que muitas pessoas ainda comungam e está tudo bem, não é verdade? Porque cada vez mais, aos pouquinhos, a gente vai dilatando então esse entendimento e vai começando a entender Deus de forma diferente. E desses atributos todos, então, que a doutrina traz para a gente, que os espíritos falaram, o que é que a gente tem, não é verdade? A gente tem aquelas ideias de que Deus
é único, de que Deus, ele é o Todo-Poderoso, de que Deus é imaterial, de que Deus é infinitamente justo e bom. Essa acho que é uma das características assim que mais aquecem o nosso coração, não é verdade? Saber dessa justiça, dessa bondade infinita de Deus. E Deus é nosso Pai. Jesus, quando veio aqui viver conosco na terra, nos trouxe essa compreensão de um Deus paterno, de um Deus criador, mas que ao mesmo tempo é amoroso, que nos acolhe, que nos dá infinitas possibilidades de melhoramento espiritual, já mudando aquela ideia do Deus que Moisés trouxe, daquele Deus rigoroso, muitas vezes vingativo, que se alguém fizesse alguma coisa que saísse ali das leis, né, dos preceitos, ele se vingaria de alguma forma. Jesus mudou, não é? Essa ideia, trouxe essa ideia, então, já do Pai amoroso, do Pai que nos acolhe, e mais para frente, então, a doutrina espírita vem trazer para a gente umas outras ideias, não é? Para complementar o que Jesus trouxe, vai ampliando aos pouquinhos a nossa compreensão. E hoje, o que é que nós então precisamos saber, não é? O que que nós precisamos entender? Que Deus, como dizem os espíritos, é a causa primária de tudo, não é? É a mente criadora que criou o universo, que nos criou e que sustenta a vida. Nós estamos como que mergulhados, vamos dizer assim, não é? De uma forma muito simplista, no pensamento de Deus, no amor de Deus. André Luiz usa uma imagem, né, bonita, falando assim, que nós estamos mergulhados assim em Deus, como os peixes estão mergulhados no oceano. Por isso que Deus está em tudo. Deus está em nós, em cada pessoa, em tudo da criação, porque tudo parte, não é? Vamos dizer, entre aspas, do seu coração amoroso, porque coração é uma ideia que nós temos, mas é aquela ideia que representa o sentimento amoroso e a gente sabe que Deus é amoroso, que Deus é bom, então também está tudo bem a gente usar essa ideia, não é? De que partimos desse amor divino. E para a gente, então, começar a estar mais próximo de Deus, nos afinarmos cada vez mais com as leis divinas, que estão assim tão bem descritas ali no Evangelho, no livro dos Espíritos, as leis e as virtudes que Jesus veio demonstrar quando passou aqui pela Terra, o que que a gente precisa? A gente precisa ir desenvolvendo esses valores espirituais. A gente precisa ir entendendo o que que é realmente importante, o que que não é importante, onde nós estamos nos ligando, onde está o nosso coração, o nosso tesouro verdadeiro, não é verdade? Se a gente for pensar na história do coelho e da lebre, a lebre é aquela pessoa que representa o que a gente conhece, né, no dia a dia, aquela pessoa que está preocupada em pagar os boletos, aquela pessoa que está preocupada com o carro da moda, com o restaurante chique que apareceu na revista, que quer experimentar isso, quer experimentar aquilo, e deixa passar talvez momentos muito preciosos na vida dela e que verdadeiramente trariam esse estreitamento de laços com Deus. Não quer dizer que a gente não possa viver no mundo, não é isso, não é verdade? A matéria, as coisas do dia a dia fazem parte da nossa vida. O que nós não podemos fazer é que isso não é seja o principal foco. Nós podemos estar no mundo, não é? Sem sermos do mundo. Essa é a ideia. A ideia é que a gente não passe pelas coisas sem perceber por onde estamos passando. Se sairmos correndo, né, como o coelho aí de um lado para o outro, nós perdemos a chance de ver um irmão do caminho que está precisando de um sorriso, nós perdemos a chance de olhar uma pessoa que pede um minuto da nossa atenção, nós perdemos a chance
de auxiliar alguém, matando a fome ou matando o frio. Nós perdemos a chance de ver uma borboleta, de escutar um passarinho cantando. Nós perdemos essa chance de ver Deus falando com a gente em todos os momentos. Não é verdade? Ser limpo de coração é uma conquista. É aos poucos que a gente vai tendo essa mudança de perspectiva. A tartaruga, não é? Nessa lerdeza dela, nessa morosidade para caminhar, vai mostrando que a gente vai fazendo as coisas de pouco em pouco. Na verdade, a gente não precisa querer resolver tudo numa única encarnação, porque a gente não vai resolver. É melhor que a gente se atente às pequeninas coisas do dia a dia, às pequenas alegrias, às pequenas conquistas, às dificuldades que nos fazem crescer, e que aí sim a gente então tenha aquele olhos de ver, aqueles ouvidos de ouvir, como falou Jesus, para a gente entender tudo que está na nossa vida, para a gente entender qual é o propósito da nossa vida, para que nós estamos aqui, por que nos encontramos na situação X ou Y. Isso vai fazendo com que a gente vá crescendo, então, a nossa lucidez, a nossa compreensão da vida. E junto disso, como dizem os espíritos, né, Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que trata dessa bem-aventurança, é fundamental que a gente vá se desapegando do orgulho, vá se desapegando do egoísmo. É necessário que a gente vá cada vez mais colocando em prática, não é? Exercitando a simplicidade, a humildade, porque isso é o que nós buscamos aqui. Os desejos, não é, inferiores, essas paixões, o que que elas fazem? Elas turvam a nossa mente, elas fazem com que tudo fique meio assim embaçado e a gente não consiga ter essa clareza de visão do que é realmente importante. E se a gente não tem essa clareza de visão, fica um pouco mais complicado da gente, então, buscar o que Jesus trouxe para nós. Quando ele falava que ele era um com o Pai, mostrava que ele já tem um entendimento da vontade de Deus, que ele já tem aquele propósito de vida dele alinhado com os propósitos de Deus, que o propósito da vida dele é servir. Ele falou, não é? Eu vim para servir e não para ser servido. Nós, então, aqui, quando vamos nos apropriando dos ensinamentos de Jesus, quando vamos buscando nos colocar no dia a dia da forma como Jesus se colocaria, é lógico, não é? Que ainda não conseguimos espelhar 100% Jesus, mas já conseguimos dar os primeiros passos, já conseguimos aos pouquinhos olhar Deus nas criaturas, olhar Deus na criação, e assim nós vamos de passinho em passinho nos conectando à vontade divina, nós vamos nos harmonizando com as leis de Deus. E para percorrer esse caminho, não é? Para nós nos limparmos de coração, o que é necessário também, não é? E isso está diretamente ligado ao que a gente já falou. Os espíritos falam que é necessário que a gente vá se desmaterializando, não é? Se desapegando dessas paixões materiais, para que a gente possa, aos poucos, ir desenvolvendo, então, todas as potencialidades espirituais que nós temos. Quando olhamos a codificação e vemos que o espírito vai se desmaterializando, não é? Seu perispírito vai ficando cada vez mais diáfano, mais leve, mais sutil, isso mostra que com essa evolução, não é, do espírito, com certeza foi tendo uma desmaterialização dessa matéria mais grossa, não é, mais densa, mais pesada, para o espírito ir chegando nesse estado de leveza, de pureza, ele precisou deixar para trás o interesse nas coisas materiais, ele precisou deixar para trás a preocupação, não é, do ter, ele começou a se preocupar mais com o ser. E quando ele começa, então, a se preocupar mais com o ser do que com o ter, ele começa, então, esse processo de desmaterialização em todos os sentidos. Ele vai ficando cada vez mais com o coração leve.
É uma coisa que acontece rápido? Não, a gente leva, sabe Deus quantos milênios para acontecer isso na nossa vida, porque a natureza não dá saltos. Deus, nessa sua bondade, entende que não deve haver, não é, um choque de mudança. Não, Deus permite que a gente vá mudando tão suavemente de um grau para outro, que quando nós nos damos conta, nós já estamos fazendo coisas que um tempo atrás não fazíamos. Coisas que talvez um ano atrás fosse muito difícil. Hoje, como fomos nos apropriando, não é, dos ensinamentos de Jesus, nós já começamos a agir de forma diferente, o que no momento ainda é uma obrigação, porque nós sabemos que temos que fazer assim, daqui a pouco se torna espontâneo, se torna natural, porque aquilo começa a fazer parte do nosso coração. A gente já vai começar a servir com uma prontidão de espírito para servir, não porque alguém falou que é importante servir, mas porque a gente sabe que aquilo é importante, que aquilo nos faz bem, que aquilo engrandece a vida do nosso irmão. Nós vamos amar não porque alguém falou que a gente tinha que amar, nós vamos amar porque aquilo vai brotar espontaneamente. O amor, aos poucos, vai transbordar do nosso coração e cada vez mais ele vai ser equânime, cada vez mais ele vai abraçar a todos. Da mesma forma que Jesus nos ama, sem preferências, sem olhar de forma diferente para um ou para o outro. Jesus, o tempo inteiro, mostrou para a gente a importância da adoração de Deus interna. Jesus o tempo inteiro mostrou para a gente a importância da gente se desligar de tudo isso que é exterior, que é para mostrar para os outros, não é? Ele mostrou para a gente a importância do que é, essa verdadeira pureza. Quando ele combate tantas vezes ali nas suas falas, quando ele nos alerta tantas vezes para que a gente não se preocupe, como, por exemplo, os fariseus se preocupavam com aqueles rituais, o ritual de lavar a mão, o ritual de não encostar em alguma coisa que estivesse sangrando, alguém que estivesse doente, num túmulo, alguém que morreu porque eles poderiam se contaminar, eles poderiam se tornar impuros. Jesus, não é? Na sabedoria dele, veio mostrar o que para a gente? Ele estava o tempo inteiro no meio de quem? Daquelas pessoas que eram consideradas impuras, dos pecadores, dos publicanos, dos doentes, da mulher, não é? Que sangrava, que ficou tão marcada aquela lição no Evangelho. Jesus estava o tempo inteiro no meio daqueles considerados impuros e mostrou para a gente o quê? Que o que importa é o que sai aqui do coração. Se o nosso coração estiver puro, daqui só vai sair pureza. A impureza, da mesma forma, está habitando aqui dentro. Não é o fato de encostar numa pessoa doente ou alguém que sangrasse que ia nos tornar impuros. Jesus mostra que é nesse contato com a impureza que a gente rotula a outra pessoa que nós vamos nos tornando puros. É através do outro, é através do contato com a dificuldade do outro, que nós temos a bendita oportunidade de nos melhorarmos. É fazendo bem que nós temos a oportunidade de nos tornarmos espíritos bons. Então, essencialmente, para ficar para a gente, né, dessa lição de hoje, a pureza de coração vai chegar para a gente quando a gente tiver essa mudança de perspectiva de olhar. Quando a gente olhar para outra pessoa, que muitas vezes, sem querer, a gente julga, porque isso é um condicionamento que a gente tem, mas hoje já conseguimos perceber, opa, não é esse o caminho? Então, nós vamos deixar de olhar para esses aspectos que são transitórios, que são passageiros nas pessoas, porque nós também estamos, não é, nesse momento, compartilhando de alguma característica que é transitória e passageira. De repente, ainda estamos apegados à maledicência, ao julgamento, a olhar o outro sempre achando que o outro está querendo nos enganar. E não,
não é? Nós não somos assim, assim como as outras pessoas não são daquela forma. Nós e os outros estamos temporariamente nos manifestando dessa forma, porque a destinação de todos nós é a evolução. E essa evolução vem da nossa compreensão, de entendermos que se hoje nos apresentamos assim e o outro também se apresenta com características X ou Y, isso não é definitivo. O que é definitivo é a aquisição das virtudes, não é? Do entendimento das leis divinas, porque isso são aquisições do espírito. E virtude adquirida não é virtude perdida. Aí sim nós vamos começar a ser mais unidos com Deus, unidos com seu propósito, e vamos passar a olhar para os outros assim como Jesus olhava, vendo essa potencialidade divina e não a forma como a pessoa se apresentava naquele momento. Como ele olhou para Pedro, não como aquele pescador rude, analfabeto, que metia os pés pelas mãos muitas vezes, mas como aquele coração que tinha potencialidade para levar para frente tudo que ele deixou. Para Maria Madalena, considerada uma impura ali perante a sociedade, mas aquela mulher que se transformou de forma tão linda e que foi a mensageira da sua ressurreição. Para Paulo, que perseguia, que mandava matar aqueles que seguiam a Jesus, e transformou Paulo no grande divulgador da sua palavra, não só ali para os judeus, mas levando a palavra de Jesus para todos que ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer o Mestre. Então, que nós tenhamos essa sabedoria, não é? De olhar para as pessoas com esse olhar doce de Jesus, com essa pureza de Jesus que veio nos ensinar através das lições dele, como também purificarmos o nosso coração. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E assim, com essas reflexões de hoje, nós vamos permanecer unidos nesse momento tão especial, onde conseguimos ficar tão juntinho, não é, de Jesus, e nos preparando assim para recebermos de toda essa equipe espiritual essas energias amorosas, o passe, a nossa água que será fluidificada, onde esses amigos queridos colocarão nessa água os fluidos benéficos necessários para o nosso refazimento físico, espiritual. Mas antes disso, nós vamos exercitando essa nossa capacidade de amar, doando os nossos melhores sentimentos, entregando nas mãos de Jesus o nosso amor, para que Ele possa envolver o nosso planeta na paz, na união, na fraternidade. Que os povos aprendam a se respeitar, aprendam a viver em fraternidade, que nós possamos nesse instante levar essa nossa vibração de amor, de bom ânimo, de coragem, de paz, de fé, de equilíbrio a todos os corações que estão desesperados, que estão angustiados, que não veem saída para as suas vidas, que se encontram, Senhor, sem enxergar o rumo a seguir. Que a tua luz, Jesus, o teu amor, possa iluminar o caminho de cada um deles. Que todos possam perceber, como a tartaruga, a beleza que está ao nosso redor, parar um pouquinho, se recolher intimamente e assim poder sentir toda a ajuda que emana de Deus. Assim também, nós vamos desejando que a saúde possa chegar a todos os doentes, que aqueles que se encontram no leito de dor, seja num hospital,
mais luxuoso, ou seja, na rua, possam receber o lenitivo para suas dores, as energias necessárias para levantar a sua moral, o seu bom ânimo. Vamos também direcionando as nossas vibrações amorosas a todas as crianças desamparadas, a velhice abandonada, a todos aqueles que vivenciam a solidão, que sintam um carinho imenso nesse instante. Vibremos também pela paz nesses países em conflito, pela paz nos corações angustiados e de vidas vazias. Vibremos para que todos os espíritos que estão retornando à pátria espiritual possam aceitar o seu retorno e serem assim recebidos com todas as condições de continuarem o aprendizado, vibrando muita fé aos corações enlutados, para que eles aceitem confiantes em Deus, para que a fé possa ser o lenitivo para esse momento doloroso. E nós vamos pedindo permissão a Deus para que essas vibrações sejam levadas aos nossos lares, aos nossos familiares, às pessoas que nós conhecemos, amigos, parentes, vizinhos, que sabemos também necessitar de uma vibração de apoio, de bom ânimo, de coragem, de fé. E agora nós vamos vibrando por nós mesmos, sentindo nesse instante a aproximação desses benfeitores amigos que adentraram o nosso lar, envolvendo o nosso lar nessas vibrações salutares, em energias de amor, de paz, de coragem e de bom ânimo. Jesus querido, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e temos a certeza da Tua presença, porque foi o Senhor que disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Seu nome, que ali estaria. Não estamos juntos fisicamente, mas o pensamento, que essa força poderosa nos une nesse instante. E assim, Jesus, que nós possamos receber, junto desse passe, essas vibrações de equilíbrio e de fortalecimento. Quantas vezes, Jesus, nós nos sentimos bem, mas quantas vezes nós nos sentimos desanimados, sem coragem, achando que nada dá certo, que não conseguimos fazer as coisas do jeito que imaginávamos. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos aprender a confiar na nossa capacidade, que essa pureza de coração, que tenhamos esses olhos de ver o caminho que temos a percorrer, que é um caminho de vitória, porque todos encarnamos com a possibilidade de vencermos as nossas más tendências, as dificuldades que trazemos e que às vezes achamos ser um empecilho, mas são oportunidades de nós nos libertarmos desse comportamento que ainda nos prende ao sofrimento. Jesus, que nesse instante a tua equipe de benfeitores amigos possa derramar sobre cada um de nós esses fluidos amorosos, que esses pontinhos luminosos vão tocando nosso corpo físico e se transformando
naquele foco irradiante de bem-estar, de bom ânimo, de renovação. Todas as nossas células físicas vão recebendo essas vibrações, absorvendo esses fluidos benéficos e se transformando em energias, em células saudáveis. Aquele local onde nós tivermos alguma deficiência vai recebendo a atenção desses amigos queridos, e esse local vai recebendo aquela luz muito forte, aquela vibração de regeneração. Ao mesmo tempo, as células do nosso corpo espiritual também vão recebendo esses fluidos benéficos, e nós vamos nos harmonizando, o corpo físico, o corpo espiritual. E nós te pedimos, Jesus, que o nosso coração se encha desses fluidos amorosos, que possamos receber na nossa mente essa luz intensa, que possa nos dar o foco, nos dar a luz, nos dar o entendimento, para que possamos assim ter a coragem, a esperança de recomeçarmos, que nós possamos, Senhor, ter a força de lutar contra o desânimo, sabendo que nós estamos amparados. Jesus querido, que nós possamos nos despedir envoltos nessas energias intensas e que a esperança, a coragem possam se reacender em nossos corações e que amanhã possamos acordar na certeza de que estamos tendo uma nova oportunidade, um novo recomeço, um dia de vitórias, porque estamos ao lado de Jesus. E em nome de Deus, de Jesus, de todos esses espíritos que generosamente vieram até nós, nós agradecemos e nos despedimos em paz. Que assim seja.